Oi, oi, gente! Vamos para mais uma aula aí, agora de filosofia, né? Nesse novo formato e tudo mais. Eu acho que é uma coisa muito nova para vocês, mas também é uma coisa muito nova para mim, tá gravando vídeos e tudo mais. Mas vamos lá, né? A vida que segue. É, Hoje a gente vai continuar aquele assunto, né, que nós conversamos na aula passada, que relaciona a filosofia com diversas formas de conhecimento, né? Então, a gente compreender que na nossa realidade, para a gente entender o nosso mundo, as coisas, quem nós somos, existem diversas formas de fazer isso, né? E não necessariamente existe uma certa, né? São formas, na realidade, diferentes de aprender o mundo, de absorver o mundo. Dentre elas tem o mito, a arte, a cultura, a ciência, a religião. E hoje a gente vai estar completando essas outras formas aí de ver o mundo e finalizando também com a nossa querida, amada filosofia. Beleza? Então, bora lá começar mais uma aula. Essa vai ser mais rapidinho. Então, vamos lá. Muito bem, então. Nós vimos também as diferentes formas de pensar o mundo, né? Interpretar, absorver esse mundo. A gente falou um pouquinho sobre os mitos, né? A mitologia, a gente focou na mitologia grega. A gente falou um pouco sobre arte, a gente falou um pouco sobre razão, né? Estão lembrados aí? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre essas outras três, né? Para a gente fechar esse ciclo. A gente vai estar falando hoje sobre o que é um senso comum, isso é uma forma de conhecimento, o que é razão, o que é essa tal de razão agora que a filosofia vai utilizar para falar, entender e refletir sobre a natureza. E a dita ciência, né? Que tipo de conhecimento é o conhecimento científico? Para que ele serve? Como eu consigo classificar e diferenciar dos outros tipos de conhecimento, né? Então, estão lembrados aí? Então, existem essas formas de aprender o mundo, né? As básicas aí para a gente ter um primeiro contato, para a gente conseguir categorizar, né? Essas formas, mas sempre está aberto para existirem outras formas, né? Eu falei para vocês que a filosofia que a gente estuda, ela tá focada, né, numa cultura ocidental, mas existem outras formas e culturas que veem o mundo de diferentes formas, né? Então é sempre bom a gente ter isso em mente, né? Não a filosofia e a gente, né? É bom a gente não estar trabalhando com verdades absolutas, mas constantes descobertas, né? Constantes transformações das coisas, tá? Então vamos começar com as formas de pensamento que a gente vai ver hoje. Então, ó, a primeira forma de pensar o mundo, né? O tipo de conhecimento que a gente vai conversar hoje é o senso comum, né? O que é esse senso comum? Ele é uma forma de pensamento que ela não foi testada, verificada ou foi feita através de uma experiência ou de um método. O senso comum é aquilo que a maioria das pessoas tem de ideia ou está presente talvez em alguma história que é passada de geração em geração, né? Ela está presente no nosso cotidiano enquanto algo natural, enquanto algo que a gente acha que é aquilo e acabou e é o certo, nem tem que ser pensado, né? É problematizado. Então, o senso comum, ele é um tipo de pensamento, é um tipo de conhecimento que ele é popular, né? Ele é culturalmente aceito e construído, e ele só que o que nós podemos problematizar desse tipo de conhecimento é que, como ele não é testado, verificado, ele pode ter validade, mas ele também pode ter uma certa invalidade, né? Então é preciso a gente ter muito cuidado para também não atribuir ao senso comum uma verdade absoluta, né? Por quê? Porque é um conhecimento ali muito superficial, né? Aquela ideia sem se aprofundar muito, sem entender de fato o que é, se aproxima muito à opinião, né? Então é um tipo de conhecimento que sim, ele é válido, lógico, mas
A gente também, no limite, a gente precisa também problematizar esse tipo de conhecimento quando a gente o torna enquanto algo absoluto, algo incontestável, né? Então, o senso comum, ele é o tipo de conhecimento que a gente tem no nosso dia a dia, ele é tido como natural, mas ele não é testado, ele não é provado, né? Então, às vezes também ele pode não ser verdade, né? Então, tem mitos, né? Mitos no sentido de... Como chama aquelas... Não são lendas, tem outro nome, mas vamos a lendas. Lendas que dizem algumas coisas que não são necessariamente verdade. O senso comum é aquele conhecimento superficial, é aquele conhecimento raso, tá? Ele é mais popularizado e ele é culturalmente aceito. Show, facinho, né? Então, bora pro outro. Eu trouxe aqui para completar para vocês, tem um pensador muito importante chamado Antônio Gramsci. Ele é muito utilizado e fundamental na sociologia, e ele foi um pensador que estudou um pouco do senso comum, né? E ele vai estar valorizando esse tipo de conhecimento, ele vai estar olhando ali as características do senso comum, e ele vai dizer que é positivo, né? O conhecimento popular que nós criamos, ele é positivo, tá? Então, mas ao mesmo tempo que ele afirma isso, ele também enfatiza algo importantíssimo pra gente, que foi o que eu citei para vocês, né? Chegar a um tipo de conhecimento elaborado, bem estruturado e seguro, a gente precisa ultrapassar o senso comum, tá? Não ficar no senso comum, achar que é uma verdade absoluta, ninguém pode contestar nem nada. Pelo contrário, a partir do senso comum, a gente pode criar indagações. O que é isso? A gente pode criar questionamentos, perguntas, problematizações, justamente para conseguir estar atingindo um tipo de conhecimento mais elaborado através do senso comum. Beleza? Então, repetindo, o Gramsci, ele vai dizer que o conhecimento do senso comum é super positivo, né? O que nós criamos popularmente é positivo. Mas para a gente criar de fato um conhecimento que é seguro e bem elaborado, a gente precisa ir além do senso comum. Então a gente precisa ultrapassar o que é o senso comum. Tudo bem, então, gente? Então significa o quê? Quem que faz isso? A sociologia é uma ciência que faz isso. A gente pega várias situações do nosso dia a dia, né, do senso comum, e a gente cria um conhecimento mais elaborado sobre isso, não é? Então, vocês não viram na aula de sociologia que a gente fala de padrões sociais, interações sociais? Tudo isso é um conhecimento muito mais elaborado de como a nossa sociedade funciona, né? É um conhecimento que a sociologia ela foi além do senso comum, além do que a gente acha que é natural. E ela conseguiu perceber que a realidade é uma construção social. Tudo bem até aqui? Outro tipo de conhecimento, então, que a gente vai ver. Ai, meu Deus, minha bateria tá acabando. Ai, gente, peraí. Voltei. Então, ó, outro tipo de conhecimento que a gente vai ver é a ciência, né? A ciência, ela vai romper com o senso comum, né? O que é a ciência? Como a gente consegue diferenciar o conhecimento científico de outras formas de pensar o mundo, né? A ciência ela vai investigar fenômenos da natureza, nosso contexto social, no caso da sociologia, ela vai criar então conhecimentos, só que o que é diferencial dela? A ciência, grifem, sempre vai utilizar método e um processo de experimentação. O que significa? Toda vez que eu for dizer que um conhecimento ele é científico, ele sempre precisa utilizar um método. Sempre, não tem opção, tem que ter, tá? O que é um método? O método ele é como se fossem regras a serem seguidas, né? O método é uma forma bem estruturada e organizada de como você vai realizar um determinado uma determinada análise, você vai produzir o conhecimento. Então, não é um conhecimento jogado, uma opinião. Pelo contrário, é um conhecimento que é bem embasado, tem pesquisa, tem toda a contextualização, né? Então, o método ele é como se fosse uma receita de bolo, se a gente fosse deixar de uma maneira bem simples, né? É um passo a passo de como o pesquisador ou o cientista ele vai estar analisando ali
o que ele tem interesse para descobrir, né, e formar o conhecimento científico. O conhecimento científico também sempre vai ter experiências, experimentações, porque ele precisa provar, né, algo. E se prova através das experiências, tá bom, gente? Então, o senso comum, ele rompe, a ciência rompe com o senso comum, tá? Por quê? O conhecimento científico sempre se utiliza de método e sempre tem experimentações. Então, o conhecimento científico, ele sempre é sistemático, né? Ele é bem organizado, ele é bem estruturado, ele tem fatos para provar o que ele está dizendo, tá? Não é só porque eu acho, não. A ciência é um tipo de conhecimento que é provado, tem experiências para isso. Tudo bem? Então tem a química, tem a física, tem a biologia e tem a nossa querida sociologia, né? Que também é uma ciência. E apesar de a gente achar um pouco estranho de não ser um laboratório, né? A gente analisar a sociedade, a gente também se utiliza de método e a gente se utiliza também de experimentações, observação, tá? De fatos, né? Fatos né? Pra gente poder provar e poder estar afirmando o que a gente afirma, tá? Então, sociologia não é opinião, não é o que eu acho, o que você acha. A sociologia é uma ciência, ela é fato, ela utiliza de método e de experimentação. Ok, gente? Então, não esqueçam disso, jamais na vida de vocês, tá? Então, aqui, ó, nós temos exemplos, né, do conhecimento científico, desde da criação da primeira bússola até hoje, que a gente tem celulares, né, que são computadores praticamente na nossa mão. A gente vê que isso é produto de todo um conhecimento científico, avanço tecnológico que a nossa sociedade desenvolveu ao longo aí dos anos e também foi resultado e é produto do que nós chamamos de conhecimento científico, que a gente esclareceu no slide anterior. Beleza? Então vamos para o último tipo de conhecimento de hoje. Então, finalmente chegamos ao tipo de conhecimento chamado razão, né? Agora a gente vai começar a focar mais na filosofia. A filosofia, ela é conhecida como a mãe, né, de todas as ciências. Influenciou todas as áreas de conhecimento, né? Matemática, química, arte, tudo, né? E a filosofia já chegou a ser ciência, né? Ela não é uma ciência hoje, né? Ela é uma forma ali que a gente tem para refletir o mundo e tudo mais. Mas o que é importante a gente focar aqui é que o tipo de conhecimento racional, a nossa razão, né, que constantemente eu uso em aula enquanto logos, né, eu sempre faço isso para vocês lembrarem, vocês ficam me zoando, mas vocês lembram, né? Vai ter ali no início da filosofia, que surgiu lá na Grécia Antiga, né, que nós já estudamos isso, os filósofos vão buscar entender o mundo de uma maneira não mais através da mitologia, mas sim através da razão, né? Então eu vou buscar entender a natureza, o porquê das coisas, encontrar o sentido, talvez, se utilizando da minha racionalidade, do logos, tá? Então os filósofos ali vão estar buscando a arquê. Estão lembrados aí? A origem. Então agora o tipo de conhecimento da razão é explicar a natureza através da própria natureza. Tudo bem? Então a gente vai explicar a natureza através da razão, através da racionalidade, entendeu? Porque ali o processo de ter acontecido o que aconteceu. Eu não vou mais explicar o mundo através de histórias e mitos, não. A razão ela está aqui para ser utilizada para explicar a natureza pela própria natureza, explicar o mundo pela racionalidade, explicar o mundo pelo meu logos, explicar o mundo pela razão. Beleza, gente? Nós vimos que o primeiro filósofo o da foto não é ele, tá? O da foto é o Platão, tá? Que é muito famoso também, que nós vamos estudar mais a fundo. Mas o primeiro filósofo, então, que nós estudamos foi o Tales de Mileto, né? Estão lembrados aí? Que para ele a arquê do mundo é a água. Depois nós caminhamos ali pelos mobilistas e imobilistas, né? Falamos do Heráclito, falamos do Parmênides. Lembra que foi uma confusão para a gente
entender o que esses filósofos estavam falando pra gente. Mas lembra que quando a gente conseguiu ali entender a lógica, o sentido, tem tudo a ver, né? E tem tudo a ver, inclusive, com o nosso dia hoje, se a gente for fazer uma reflexão, tá? Então, a razão, ela é o quê? Ela é um instrumento, né? Para um novo tipo de conhecimento que vem se formando, né? E no caso com a filosofia lá na Grécia Antiga. Então, eu utilizo a razão para explicar a natureza pela própria natureza. Belezinha, gente? Facinho, né? Essa parte aí a gente já estudou e sabe bastante. Então, eu acho que é isso, né? Então, gente, a aula de hoje foi isso, né? Facinho, né? Rapidinho, foi uma complementação, né, da aula que a gente começou a conversar, a primeira aula de filosofia, né? Muita coisa a gente já teve contato, então, né? Então, eu acho que facilitou bastante o entendimento. Então, a gente fechou, né, aquele ciclo de entender as diferentes formas de conhecimento que existem no nosso mundo, né? Hoje a gente focou no senso comum. O que é o senso comum? Ele é um conhecimento ali superficial, né? Que tem o seu valor, óbvio que a gente viu o Gramsci disse isso, mas para ter um conhecimento bem elaborado, a gente precisa ir além do senso comum. Quem faz isso? A ciência. A ciência é um tipo de conhecimento que ela é bem sistematizada, ela é organizada, né? E ela se utiliza do quê? Do método, né? Ela se utiliza de experimentações para qualificar ali e validar o que ela está falando, para ela provar o que ela está falando, né? E por fim, nós falamos um pouco aí da razão, que quem vai utilizar essa tal de razão? A filosofia é maravilhosa, né? Então agora a gente vai começar a explicar o mundo, não por histórias, mas a gente vai explicar o mundo através da racionalidade, a gente vai explicar o mundo através do logos, né? E explico a natureza pela própria natureza. Então nós comentamos um pouco sobre o primeiro filósofo aí, que foi o Tales de Mileto, né? Falamos um pouco do Heráclito e do Parmênides, que foram filósofos que a gente estudou lá no primeiro bimestre. A gente entendeu um pouco das teorias deles e a gente percebeu que as reflexões também podem ser aplicadas na nossa vida hoje, né, com as transformações necessárias, mas são reflexões que mexem um pouco com o nosso cotidiano comum, né? Esse nosso cotidiano, assim, de pegar coisas simples e poder refletir assim, em cima deles, né? Então, foi um pouco disso que a gente viu na aula, eu espero que vocês tenham entendido. E para a gente fechar, é sempre bom lembrar que não é um conhecimento superior ao outro, né? A gente não está aqui numa competição de falar quem tem a verdade, quem tem a razão. A gente não está aqui para construir verdades absolutas, né, gente? A gente está aqui para tentar entender o nosso mundo em diversas formas. Então, aqui a gente conseguiu perceber que existem várias formas de interpretação, várias formas de aprender, várias formas de entender, compreender ou refletir sobre o nosso mundo. E isso que é o mais importante. E é isso que a filosofia tanto valoriza. Essa nossa capacidade de duvidar, de questionar e sempre conseguir estar transformando, seja a nossa percepção ou a nossa realidade social. Beleza? Então, por hoje é isso. Se cuidem.